Last 24 hours or so, Iran's fired at us, we fired at Iran. Just going to ask you more directly, is the ceasefire over? Threshold. This is about the straits. This is about freedom of navigation. This is about international waterways. This is about free flow of commerce, all the things that happened before, and only Iran is contesting. So right now the ceasefire certainly holds, but we're going to be watching very, very closely. Sobre esse assunto, justamente porque tem esse pontinho aí importante da discussão do presidente Lula com o presidente Donald Trump. O presidente Donald Trump, no ano passado, naquele ano dos tarifaços, ele colocou as terras raras como uma das possibilidades das moedas de troca das negociações das terras raras do tarifaço, sendo as terras raras esse ponto de troca. Além de outros temas sensíveis, claro, que o presidente Lula vai levar lá para discutir com o presidente Donald Trump. Para a gente discutir essa questão toda, a gente vai agora conversar com o professor de Relações Internacionais do IDP aqui de Brasília, o Robson Valdez. Professor, é sempre um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Muito bom dia. Num cenário diferente hoje, professor. Bom dia, Natália. Prazer sempre falar contigo, sua audiência qualificadíssima. É um cenário diferente, temos aí a visita, né, um encontro entre Lula e o presidente Donald Trump, tão esperado, né, desde o último rápido encontro que eles tiveram em outubro, se não me engano, no encontro da Malásia, né? Mas de lá para cá, muita coisa aconteceu, a conjuntura internacional mudou bastante, Estados Unidos entrou numa guerra contra o Irã, né, juntamente com Israel, e desde então o encontro que era para ter acontecido no início de março, agora finalmente vai acontecer nessa quinta-feira e, como você bem colocou, né, os minerais críticos é uma pauta importantíssima, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, e está aí um ponto positivo, né, que o Brasil, né, se tivesse condições e sangue frio para negociar em favor do Brasil com os Estados Unidos. Ô, professor, a gente já teve esse ponto aí da Serra Azul, que é essa mineradora brasileira de minerais críticos, que foi vendida recentemente a uma empresa americana, e agora tem essa discussão aqui no Brasil. A gente talvez tenha demorado para discutir a questão das terras raras, afinal de contas o Brasil é um país continental, e também de muitos recursos naturais. Esse também é um destaque para o restante do mundo aqui para a gente. A quantidade de recursos naturais que a gente tem aqui para energia, para tudo quanto é tipo de produção. Então isso realmente torna o país muito interessante para países gigantescos, importantes como Estados Unidos. Além das terras raras, tem outros pontos importantes que devem ser discutidos, professor. Recentemente, outro que foi colocado aí nesse balaio de interesse de Trump com Lula é a questão dos grupos terroristas ou do reconhecimento pelos Estados Unidos de terrorismo de facções criminosas. E esse é um ponto bastante sensível. O presidente Lula não concorda que as facções criminosas no Brasil sejam grupos terroristas, tem um medo aí por trás desse reconhecimento dos Estados Unidos de que possa acontecer o que aconteceu com a Venezuela, por exemplo, um ataque dos Estados Unidos aqui ao Brasil para fazer algum tipo de controle dessas facções. Só que esse ponto, assim como você trouxe das terras raras, talvez sendo um ponto positivo na negociação do Brasil com os Estados Unidos, a questão do terrorismo e das facções é um ponto bastante sensível e me parece ainda mais complexo de negociação com os Estados Unidos, professor. Sem dúvida, mas a gente tem que também levar em consideração que o argumento do presidente Lula em não concordar com a designação dessas facções criminosas brasileiras como terroristas, ela está respaldada também no entendimento do ordenamento jurídico nacional, que não enquadra efetivamente, no caso PCC, Comando Vermelho, como organizações terroristas.
Tá? Então, a gente pode tentar prever que nessa negociação o presidente Lula pode argumentar da mesma forma que argumentou lá no início do tarifaço, que quando se demandava da parte norte-americana um posicionamento mais rígido do governo, do executivo em relação à questão do STF ou das Big Techs, coisa do tipo, e o argumento do executivo era que isso era uma questão, né, do ordenamento jurídico brasileiro e que o executivo, né, o governo do presidente Lula não teria nenhum tipo de ingerência sobre essa temática, tá? Mas é claro que numa negociação tudo é uma variável importante para barganhar um resultado positivo de ambas as partes, no que diz respeito não só às tarifas que estão sendo negociadas até este momento, a questão das terras raras, a questão das Big Techs também é um ponto importante nessa negociação. Então, todas essas variáveis serão utilizadas para que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos atinjam os seus interesses nesse encontro que vai acontecer nesta quinta-feira. O que mais, ou o que pode ser melhor para o Brasil? Como o Brasil pode sair mais beneficiado dessa relação com o presidente Donald Trump, desse encontro com o presidente Donald Trump? O que de mais positivo o presidente Lula pode fazer, professor? Olha, de positivo para o Brasil, a expectativa de todos é que o Brasil não comprometa nessa negociação, que o presidente Lula não comprometa a nenhum tipo de alinhamento automático ou exclusividade, no que diz respeito especificamente às terras raras, de que a produção ou refino, que é o que a gente espera que aconteça no Brasil, o beneficiamento desses minerais em solo brasileiro, mas que isso não exclua de forma alguma a margem de manobra para que o governo brasileiro também possa negociar com outros países, a China, a União Europeia, investimentos desses atores em solo brasileiro. Ou seja, que esse acordo com os Estados Unidos não se dê em detrimento de algum tipo de exclusividade que proíba o Brasil de negociar esses ativos tão importantes com outros atores. Professor, tem uma outra história aí de fundo entre Estados Unidos e Brasil, que é a questão toda, por exemplo, da trama golpista. Em 8 de janeiro de 2023, a Praça dos Três Poderes foi invadida por milhares de seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro que destruíram os 3 prédios da Praça ali dos Três Poderes, que são a sede dos 3 poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Um ano antes, os Estados Unidos também sofreram uma situação muito parecida e lá morreu gente, que foi a invasão do Capitólio. O presidente Donald Trump é trocado, né, perde a eleição, Biden assume, ganha as eleições, mas o presidente Donald Trump volta ao poder. Ele ganha as eleições depois de tudo isso e dos processos lá em relação a essa invasão do Capitólio não terem avançado. No Brasil, o cenário é totalmente diferente. Um ex-presidente foi colocado como líder da trama golpista, dessas pessoas todas, foi condenado, está preso, agora preso em casa. Com todo esse julgamento, ministro do Supremo aqui do Brasil foi colocado sob a lei Magnitsky, mulher do ministro. Teve uma atenção dos Estados Unidos em relação a esses agentes que foram importantes para esse processo todo. E agora a gente tem, inclusive, um brasileiro condenado pela trama golpista, foragido nos Estados Unidos, que foi encontrado pelo ICE e agora está esperando ali a questão do asilo político. Por isso, inclusive, foi liberado pelo ICE. Esse também deve ser um ponto de conversa do presidente Lula com o presidente Donald Trump, até porque teve a questão ali da devolução do policial federal que estava ali, que trabalhava muitas vezes até com o ICE, atrás de foragidos brasileiros, e tem, inclusive, informações desencontradas sobre o quanto ele ajudou ou não na captura do Alexandre Ramagem.
Mas esse ponto deve ser também conversado e, se sim, é um ponto sensível, professor? Olha, sem sombra de dúvidas, esse é um ponto sensível, porque envolve aí uma série de outros atores estatais, tanto do ponto de vista do governo brasileiro quanto do ponto de vista do governo norte-americano. É bom lembrar que nos últimos meses, pelo menos as declarações que nós temos pela imprensa, o posicionamento pessoal do presidente Donald Trump em relação ao presidente Lula ou alguns outros presidentes aqui da América do Sul foram declarações relativamente, até, eu diria, amistosas, né? Nós tivemos um encontro de líderes latino-americanos também no final de fevereiro, início de março, né? Em que o presidente Lula não esteve presente, alguns outros presidentes da América do Sul, como o presidente colombiano, acho que o presidente do México também não esteve presente, e o presidente Trump simplesmente disse que talvez eles não estavam presentes nesse momento por conta de algum outro compromisso de agenda. A partir do momento que nós tivemos a eclosão da guerra, né, contra o Irã, o presidente Lula ele elevou o tom nos seus pronunciamentos contra os Estados Unidos, né, tentando não nominar especificamente o presidente Donald Trump, tá? Então, o presidente Lula, ele chega nessa negociação numa condição mais delicada, porque a parte do governo brasileiro, né, um argumento mais defensivo e às vezes até mais contundente na crítica aos Estados Unidos e ao presidente Donald Trump, tá? Então, se esse assunto vier na negociação, com certeza será um assunto mais sensível, mas eu acredito que o Ministério das Relações Exteriores, os assessores mais próximos do presidente Lula, devam ter preparado o presidente Lula para esse tipo de saia justa, caso isso ocorra, porque definitivamente isso seria uma saia justa ter que discutir esses temas tão, como você colocou, né, sensíveis, porque envolve suspeitas de ingerência de atores externos, atores de outros países, na condução de procedimentos, ainda que ocorram sob um guarda-chuva de cooperação internacional entre a Polícia Federal e o organismo homólogo, né, nos Estados Unidos, sem dúvida alguma, um assunto sensível para se tratar nesse momento. E posições muito diferentes sobre o assunto de Trump e de Lula, né, professor? Tá certo. Robson Valdez, professor internacionalista, vira e mexe tá aqui com a gente no Acorda Metrópolis para falar, geralmente, das confusões envolvendo o presidente Donald Trump. Obrigada, professor. Obrigado, Natália. Bom dia. Até a próxima. Bom dia. E agora a gente volta